O mistério da vida e da morte. Você já parou para pensar que, segundo a Bíblia, há 3 homens que nunca morreram? Não, você não leu errado. Esses homens foram arrebatados de maneira misteriosa e sem experimentar a morte como todos. Nós conhecemos. O mais impressionante de tudo isso é que um deles continua sendo um grande mistério até hoje. Eles não apenas viveram, mas suas vidas têm algo a nos ensinar sobre fé, obediência e principalmente sobre a nossa conexão com Deus. Imagine viver de tal forma que, ao invés de encontrar a morte, você seja levado diretamente para a presença de Deus. E o melhor, sem nem ao menos passar pelo sofrimento que a morte nos traz. Se você está se perguntando como isso é possível, continue comigo até o final. Vou te contar a história desses 3 homens e o segredo que podemos aprender com eles. A história de Enoque, Elias e Melquisedeque é mais do que apenas mistério. É um convite para vivermos de maneira mais profunda e transformada diante de Deus. Prepare-se para se surpreender com o que está por trás de tudo isso. Enoque, o homem que andou com Deus. O primeiro homem que nunca conheceu a morte foi Enoque. Ele foi da 7ª geração de Adão, e sua história, embora breve, é extremamente significativa. Em Gênesis 5:24, lemos: Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Não se fala de sua morte, não há nenhum registro sobre seu fim. Ele simplesmente desapareceu. E imagine a cena. Enoque, homem comum como nós, viveu de tal forma que Deus não deixou que ele experimentasse a morte. Ele andou com Deus, e isso nos fala sobre um relacionamento profundo, íntimo e contínuo com o Criador. Não é sobre um momento esporádico de oração, mas sobre uma vida inteira de caminhada ao lado de Deus. E se essa fosse a chave para uma vida plena? E se o segredo para alcançar uma vida transformada estivesse em ter essa mesma comunhão diária com Deus? Enoque nos mostra que, se andarmos com Deus, Ele pode nos tomar para si de uma maneira que transcende a morte. Imagine que maravilha! Viver tão perto de Deus que não precisaríamos conhecer a morte. O convite está aberto para nós também. Você está disposto a andar com Deus dessa maneira? Elias, o profeta que enfrentou tudo com fé radical. Segundo, homem que não conheceu a morte foi o profeta Elias. Ele foi um homem de fé radical. Durante sua vida, enfrentou reis, falsos profetas e desafios imensos, mas sempre soube que estava sob a proteção e direção de Deus. Em 1 Reis 17, Elias declarou que não haveria chuva em Israel até que ele mandasse. E foi exatamente o que aconteceu. Elias não só profetizava, mas também vivia o que pregava com uma fé inabalável. Ele não temia as adversidades, porque sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Sua fé não se baseava em circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. E a maior surpresa de sua vida aconteceu em 2 Reis 2:11, quando Elias foi levado aos céus em uma carruagem de fogo diante de seu discípulo Eliseu. Ele não morreu, foi arrebatado. Um evento extraordinário. Mas o que podemos aprender com isso? Elias nos ensina sobre viver de forma radical em nossa fé, não se curvando diante das dificuldades, mas confiando plenamente no poder de Deus. E você, até onde está disposto a ir com sua fé? Elias nos desafia a buscar uma fé que nos leva além do ordinário, além do possível. Está pronto para essa jornada? O mistério de Melquisedeque. O sacerdote eterno. Agora chegamos ao terceiro homem, que talvez seja o mais enigmático de todos, Melquisedeque. Ele surge de maneira misteriosa em Gênesis 14, quando aparece sem genealogia, sem pai, sem mãe e sem uma descrição de sua morte. Ele simplesmente aparece como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E o que torna Melquisedeque ainda mais fascinante é o fato de que ele é comparado a Jesus Cristo em Hebreus 7.
Ele é descrito como sem princípio de dias nem fim de vida, um sacerdote eterno. Isso nos leva a crer que ele não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo, uma representação de algo maior. Melquisedeque é o que a Bíblia chama de tipo de Cristo, uma figura que aponta para o sacerdócio eterno de Jesus. O fato de ele não ter uma morte registrada é um mistério que nos chama a refletir sobre a eternidade e a natureza divina de Cristo. O mistério de Melquisedeque vai além da simples história de um homem que viveu sem morrer. Ele nos convida a compreender que em Cristo a morte já foi vencida e que nossa vida eterna pode começar aqui e agora. Estamos dispostos a entender esse mistério profundo que envolve o sacrifício e o sacerdócio de Cristo em nossas vidas? O chamado para uma vida sem medo da morte. Enoque, Elias e Melquisedeque têm algo em comum. Todos eles desafiaram as noções comuns sobre vida e morte. E se eu te dissesse que a morte não precisa ser o fim da nossa história? E se, como Enoque, pudéssemos andar tão intimamente com Deus que Ele nos tomasse para si sem que precisássemos passar pela morte? E se, como Elias, pudéssemos viver com uma fé tão radical que Deus nos levasse diretamente para a sua presença, sem experimentar as limitações deste mundo? Ou ainda, se pudéssemos entender que, assim como Melquisedeque, a nossa vida eterna começa hoje na forma de uma vida de adoração e entrega a Cristo? Esses homens não foram apenas exemplos extraordinários de fé, mas sinais do que é possível para todos nós. Eles nos chamam para uma vida sem medo da morte, porque a verdadeira vida em Cristo transcende as limitações do corpo e da morte física. Estamos vivendo como se a morte fosse o fim, ou estamos nos preparando para a vida eterna que começa aqui, ao lado de Deus? Como viver como Enoque e Elias em um mundo corrupto? Hoje, vivemos em um mundo que muitas vezes nos distrai da verdadeira essência da vida espiritual. Estamos cercados por tantas distrações e desafios, e a morte é uma realidade que nos assusta. Mas Enoque e Elias nos mostram que mesmo em um mundo corrompido e cheio de dificuldades, é possível viver de maneira íntegra e fiel. Enoque andou com Deus em um mundo onde o pecado estava se espalhando por toda parte. Elias, por sua vez, desafiou os poderosos da época, confiando totalmente no poder de Deus. Eles não se deixaram abalar pelas circunstâncias. Eles estavam profundamente conectados com Deus e isso os sustentou em todas as situações. O que você tem feito para fortalecer sua relação com Deus no dia a dia? Como tem sido a sua caminhada de fé? A vida de Enoque e Elias nos ensina que, independentemente das dificuldades, podemos viver uma vida de propósito e impacto quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Está pronto para viver com essa mesma fé radical e confiar que Deus pode fazer o impossível em sua vida? A vida eterna que começa agora. A história de Melquisedeque, com seu sacerdócio eterno, é uma mensagem poderosa para cada um de nós. Em Cristo, a morte não tem mais poder. Melquisedeque nos aponta para a realidade de que a verdadeira vida não está restrita ao que vemos aqui, mas se estende pela eternidade. Ele é uma figura que nos ensina sobre a continuidade da presença de Deus em nossas vidas, não apenas no futuro, mas agora. O convite de Melquisedeque é para uma vida eterna, mas não só depois da morte. Ele nos desafia a viver essa eternidade agora, em plena comunhão com Deus, vivendo de acordo com o seu propósito. Isso não significa esperar pela morte para entrar na presença de Deus, mas viver todos os dias, sabendo que em Cristo já temos a eternidade à nossa disposição. Estamos vivendo como se nossa eternidade já tivesse começado? Ou ainda, estamos presos ao medo e às limitações da morte? Conclusão:
O mistério e o convite para uma vida profunda com Deus. O mistério desses três homens, Enoque, Elias e Melquisedeque, nos convida a refletir sobre a nossa própria vida espiritual. Eles não passaram pela morte como todos nós, mas viveram de forma tão plena com Deus que sua conexão com Ele transcendeu as barreiras da morte. O mistério está aí. O que você está fazendo hoje para andar com Deus, como Enoque fez? Como você está vivendo sua fé, como Elias, com ousadia e confiança no poder de Deus? E, acima de tudo, você está buscando viver a vida eterna agora, em Cristo, como Melquisedeque nos ensina? Esse é o verdadeiro convite. Viver uma vida mais profunda, mais conectada com Deus, sem medo da morte. E entendendo que, em Cristo, já estamos vivendo a eternidade. Deus tem algo grandioso reservado para você. Está pronto para aceitar esse convite?